Olá, olá aí, colegas aqui, médicos e médicas aí do Médico Único. É um prazer estar de novo aqui falando com vocês, aqui no nosso canal. Sou o Dr. Rodolfo aí, CEO do grupo que leva o meu nome. Eu ajudo você aí a tornar seu consultório, sua clínica, uma empresa milionária aí em todos os sentidos, tanto milionária de pacientes, de faturamento, de satisfação. E é isso que interessa, né? E hoje a gente escolheu esse tema da live, que é como fidelizar mais os nossos pacientes. E eu separei vários conteúdos aqui que está na minha frente para não me perder. Vários conteúdos aí que eu recebo muita dúvida, porque a fidelização é o fechamento de ouro dessa jornada. É o paciente se sentir muito mais pertencido ao ambiente da sua clínica e estar e manter uma relação muito mais duradoura com o seu consultório e com a sua clínica, né? E uma pergunta que fica, né, principal aí para a gente começar é: o que é fidelização e retenção de paciente, né? É você manter o máximo tempo possível o seu paciente na sua base e fazendo com que ele consuma todos os serviços da sua clínica ou do seu consultório, o que for, mais tempo com você. Então esse é o motivo principal que a gente discute fidelização. A empresa, ela pode utilizar de algumas estratégias, né, para a gente conseguir essa fidelização. Uma das que a gente vê muito, principalmente quando a gente vai numa cafeteria, por exemplo. Eu fui há pouco tempo e eu pedi um café e a menina falou assim: ah, você não quer levar esse bolinho que foi preparado com café, que vai te dar um sabor melhor? Isso é o que a gente chama de cross-sell. Ela está querendo me aumentar o valor daquele café, me vendendo um outro produto. Isso a gente pode utilizar muito na nossa clínica. Por exemplo, eu sou cirurgião e o pós-operatório a gente sempre recomendar fazer drenagem linfática, principalmente na parte vascular, que ajuda muito. Então você ter uma fisioterapeuta ou um cirurgião plástico que consiga você fazer um cross-sell com venda de um serviço de um outro profissional, isso aumenta o seu faturamento e aumenta o ticket médio desse cliente. Outra coisa que a gente pode fazer é o que a gente chama de upsell, né? E nessa mesma cafeteria a menina falou para mim: ah, você não quer tomar esse café que é um grão super refinado, que a gente faz aqui com toda a moagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é um upsell. Ela estava querendo me vender um café mais caro. O que você pode fazer também no seu consultório e na sua clínica. Então são estratégias aí importantes para fazer para fidelização. Só que fidelização de paciente, cliente, isso não cai do céu, infelizmente. É um trabalho muito duro e um trabalho que exige tempo e bastante focado na experiência do cliente, para você conseguir uma fidelização aí de mais tempo duradouro, que é o que a gente procura. Eu quero saber só se o áudio tá bom aqui. Eu não estou conseguindo. O áudio tá bom aí? Responda para mim, porque eu tive que centralizar, mas aqui eu não estou conseguindo ver. Mas, antes de mais nada, ó, clica no coraçãozinho se você está gostando, encaminha aí para sua colega médica, e mande dúvidas aqui, que no final eu dou uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo, tá? Aqui, ó, Vitória e Santo Antão aqui no Pernambuco. Ótimo aí, o áudio tá bom, então tá ótimo. Vamos seguindo aqui. Segundo pesquisas, né, 96% dos consumidores acreditam que o atendimento ao cliente muito bem feito é o que os tornam fiéis às marcas. E, além disso, 7 em cada 10 clientes, então estou falando de 70%, pagariam mais caro para ter um bom serviço, uma experiência legal, e porque confiam naquela marca ou naquele serviço. Aqui eu vou te dar outro exemplo. Eu, barba aqui que vocês estão vendo, branca, eu só vou no cabeleireiro para fazer a barba, né? Porque o cabelo, vocês já viram que não tem. É o dinheiro mais fácil que ele ganha. Só que eu ia num cabeleireiro que era muito bom de serviço, e ele viajou uma vez e eu fui parar em outra barbearia. Eu cheguei nessa barbearia,
o profissional era tão bom quanto o outro. Só que o cara não utiliza paninho quente para a barba amolecer. Ele utiliza ozônio, um arzinho lá para a barba amolecer. Ele vai fazendo a barba de acordo com que você já vai esquentando e dilatando os poros. Ele faz massagem. Ele faz massagem no cabelo, ele faz massagem na barba. Ele utiliza uma série de produtos diferentes que eu nunca tinha ouvido falar para fazer o mesmo corte de barba e o mesmo corte de cabelo. Aí eu te pergunto, ele cobrava R$50 mais caro. Valia a pena? Sem sombra de dúvida, valia a pena eu pagar mais. Por quê? Pela experiência que ele me proporcionou. É uma coisa de sentar ali, ficar ali 40 minutos e se sentir valorizado por aquele profissional. E é isso que a gente tem que fazer e focar muito no nosso consultório, na nossa clínica, né? Então, isso é o que a gente chama de... Isso aumenta muito a taxa de retenção, né? E a taxa de retenção é uma métrica importantíssima quando a gente fala de fidelização. E a taxa de retenção, a gente vai falar muito em uma masterclass que a gente vai fazer, uma aula preparada com muito carinho, tá bem legal, com muito conteúdo, falando sobre gestão, falando tudo que eu aprendi fora, principalmente na Disney, que eu aplico aqui em experiência do cliente, que aumenta a fidelização. Se você não sabe, ó, acabou essa live aqui, vai lá no link da bio, se inscreve lá, vai ser dia 29 de fevereiro, às 19 horas. Então, se inscreve lá que nós vamos falar muito de índice de retenção, que é uma métrica fundamental. Hoje eu vou falar de várias outras métricas, então fica até o final, que a gente vai falar dessas métricas bem legais para você implantar aí logo no seu consultório e na sua clínica, mas essa em especial nós vamos falar muito dela na nossa aula master que a gente vai dar dia 29. Então fiquem ligados, tá certo? E uma pergunta que vem, que eu coloquei aqui, que é muito comum, é qual a diferença entre satisfação e fidelização do paciente? E se existe diferença? Existe sim e há diferença. E qual a principal diferença, né? A satisfação é quando você presta um serviço que o paciente esperou por aquele resultado, ok, foi um resultado que você entregou, foi uma compra positiva, uma experiência positiva, isso gerou uma satisfação. Na fidelização, envolve não somente essa satisfação, envolve um grau de tanto de satisfação no seu negócio que o cliente ele não está mais disposto a comprar ou ir em outro consultório de alguma ou uma oferta, resistir a alguma oferta de uma concorrência ou de um outro consultório ou de outro profissional. Isso é fidelização. Quando ele pensa naquilo, ele na hora vai só em você e vai te valorizar por tudo que você já proporcionou para ele. Não apenas a satisfação. Então a fidelização é um nível a mais, é ir além das expectativas e no relacionamento com o seu paciente. Então, o paciente satisfeito, ele é necessariamente fiel? E como eu já falei, não. Não. Segundo a segunda edição do índice IPS, que é uma multinacional francesa, que ela aponta que o nível de satisfação, né, do nosso cliente com os serviços oferecidos não garante a sua lealdade. Como eu já falei aqui, a fidelização é que vai garantir a lealdade. São diversos fatores para não garantir a fidelidade. Mas aquele paciente que está apenas satisfeito e não fiel a você, uma promoção pode fazer ele ir para outros profissionais. Então essa é uma grande diferença quando a gente fala de cliente satisfeito e de cliente fidelizado. E a fidelização conta muito quando a gente falou na última live, que é a jornada. É você encantar esse cliente desde o antes, durante, o pós-consulta, procedimento, o que você fizer. Essa jornada dele, e ele ser encantado em todos os pontos de contato, desde quando ele não te conhece, até o ponto que você já fez a consulta ou fez um procedimento e ainda o encantou mais ainda, é o que vai gerar essa fidelização. Então, um exemplo bem bacana, e assim, é uma das empresas que tem um índice de fidelização surpreendentes, acima de 90, é a Apple.
E eu não preciso falar. E por que você é fiel à Apple? Eu sou um cara que compro muito da Apple, sempre uso os aparelhos da Apple, porque eu vou te falar, eu nunca fui para um concerto para levar um aparelho da Apple. Eu sei que existe casos, mas é muito difícil. Então a gente sabe que é um produto muito bem feito. Segundo, a gente sabe que a gente vai ter uma experiência muito legal quando a gente vai comprar um produto. Terceiro, a gente já tem uma experiência quando a gente abre o produto. Depois a gente tem uma experiência de pós. Então, se você, eu, por exemplo, eu sempre faço um cross-sell quando eu compro um celular. Eu não uso capinha. E a Apple, se você não sabe, eles têm um serviço de garantia estendida. Eu sempre coloco essa garantia estendida nos meus aparelhos. Por quê? Principalmente no Brasil, se ele cair, quebrar ou machucar e você levar lá na Apple, eles vão te dar um novo durante 2 anos. Você tem direito a 2 quedas por ano. Então, eu não gosto de usar capinha e eu sempre faço essa garantia estendida. Por quê? Porque eu sei que se eu chegar lá, eles não vão ficar enchendo de linguiça e falando que não vão trocar o aparelho por causa disso e daquilo. Eu sei que eles vão me prestar um serviço que é do padrão Apple, como o serviço da Disney, como outros que a gente pode falar. Então, você encantar o cliente em toda essa jornada vai fidelizar e muito o seu cliente. E os benefícios, né? Por que a fidelização e a recorrência são tão importantes, né? Por que investir tanto tempo e dinheiro nessas estratégias traz bastante resultado? É o que a gente quer. O primeiro benefício é que reter o cliente ou o paciente custa muito menos do que se você quiser conquistar novos. Pode ter certeza disso. Pacientes fidelizados, eles vão te indicar muito mais. E a gente sabe que, principalmente na nossa área médica, quando você indica um médico, isso já gera uma confiança subentendida. E é bem legal, porque aquele cliente já vem meio que já propenso a fechar algum tratamento com você, por exemplo. Então, isso é uma das vantagens para ter um cliente fidelizado. A outra, sua imagem, a sua marca valoriza muito, ficam muito mais fortes, né? E você se destaca em relação aos seus pais, aos seus ditos concorrentes, entre aspas, porque eu não acredito em concorrência. Eu acredito que todo mundo pode se ajudar, mas hoje com esse tanto de médico no mercado, com essa quantidade gigantesca, você ter clientes fidelizados, isso vai trazer mais retorno para seu consultório e sua clínica. E a gente já sabe que manter pacientes na nossa clínica, no consultório, que a gente chama de Lifetime Value, LTV, é muito, mas muito mais barato do que conquistar novos clientes, que a gente chama de custo de aquisição, que é o CAC. E só que a maioria das empresas segue ignorando essas métricas, né? De acordo com o especialista de marketing americano, Neil Patel, ele fala que, e a gente já sabe, que é 7 vezes mais caro você conquistar clientes novos do que reter os seus antigos. E 63% das empresas ainda investem em aquisição de clientes novos, contrariando todos os dados que a gente existe. É o que eu sempre falo, gestão se faz com dados. E contra esses dados vai levar o nosso consultório para perder resultado, eu não tenho dúvida. E, no entanto, tem uma pesquisa da Bain Company, que é uma empresa de consultoria chancelada pela Harvard Business School, que diz o seguinte, olha esse dado. Se você retém 5% dos seus clientes, vamos fazer uma conta aqui, vamos colocar que você atendeu 100 clientes, 100 pacientes no mês e que 20 continuaram com você. Se você aumentar esse número para 25, 5% a mais, você tem uma representatividade no aumento de lucro de 25% a 95%. Então é muito importante a gente avaliar métricas como retenção de pacientes, que vai fazer muita diferença no seu negócio, na sua clínica. E como conseguir a tão sonhada recorrência e fidelização desses pacientes, né? Como a gente já falou, é mais fácil você vender várias vezes para o mesmo cliente, porque ele já confiou em você, ele já comprou de você, ele já entende como você faz seu serviço, do que você ficar tentando vender para novos clientes. E
clientes que não são fidelizados, eles acabam indo aí para concorrência, não é mesmo? Então, uma coisa bem bacana que a gente pode fazer, antes de começar a te dar aqui algumas dicas de como fazer, é fazer benchmark. Benchmark nada mais é do que você avaliar os seus pares. Primeiro, avalia no mercado de saúde, que infelizmente o paralelo e o que os outros colegas fazem, infelizmente, ainda é muito ruim para a gente se comparar com outras clínicas e outros consultórios. Eu sempre digo isso. O pouco que você faz no consultório, na sua clínica, eu te garanto que você vai ter muito resultado. Porque ainda a qualidade dos serviços está muito a desejar. Então, fazer benchmark é legal, é interessante, é importante, mas o que eu indico muito, o que eu faço muito aqui, é o benchmark com outros ramos e outros negócios. Como eu falei com vocês, eu fui lá para o Vale do Silício, fui na Google, fui no Insta, fui no Face, fui na Disney, fiz experiência do cliente na Disney, estudei. E você avaliar essas empresas que já têm o resultado que tem, não preciso nem falar, e aplicar várias outras ideias de outras empresas, que não sei, até empresas de internet, e avaliar no seu consultório, é muito interessante. Então fica aí a primeira dica que faz muita diferença, e eu te falo, se eu for colocar tudo que eu apliquei aqui nas minhas clínicas, no hospital que eu tenho, eu te falo que 80% eu tirei de ideias de outras empresas, que eu aprendi com outras empresas para colocar essas ideias no meu negócio em saúde, porque infelizmente ainda o paralelo é muito ruim, infelizmente, mas a gente está aqui para ajudar. Uma das ações que a gente gosta de fazer é o Customer Centric, que é colocar o seu cliente no foco de todos os seus estratégias que você vai ter na sua empresa. Eu costumo falar que você tem que fazer as coisas na sua empresa, tanto consultório, serve para qualquer empresa, é com o seu cliente, não para o seu cliente. Não ver o seu cliente como apenas um produto, mas ver o seu cliente como fazendo parte do seu negócio. E ninguém tem as melhores respostas para tudo no seu negócio do que o seu cliente. É ridículo como a gente não pergunta aos nossos clientes. Aqui a gente tem uma cultura de perguntar sempre aos nossos clientes o que eles preferem, o que eles gostam. Por exemplo, ano passado eu fiz uma pesquisa com os meus clientes, selecionei aí os 30 maiores clientes que eu tenho, fiéis, e perguntei para eles que serviços eles queriam que eu adotasse na clínica que poderiam interessante para eles. Então, para você ter uma ideia, muitos procedimentos dermatológicos, botox, massagem, drenagem linfática. Então são várias coisas que o meu cliente me respondeu e eu adotei em todas as clínicas, colocando outros tipos de procedimentos, sempre escutando o meu cliente. Então é muito importante você colocar o seu cliente no centro de toda a sua estratégia que você faz. Pergunte a ele. Ele tem as respostas para o seu negócio. Tá? A gente tem a mania de tentar colocar coisas da nossa cabeça ou que um coleguinha fez e não perguntar para o nosso cliente. Então comece a fazer isso. Essa dica muda o jogo. Outra coisa é a construção de relacionamento e atendimento personalizado. Encantar é individualizar o atendimento. As pessoas gostam de se sentir únicas, respeitadas, ouvidas. Então é importante você adotar essas formas e esses métodos para fazer. Existem softwares que te ajudam muito, que eu uso em todas as minhas empresas, que chama CRM, que não é Conselho Regional de Medicina, que eu já falei muito aqui, que é o Customer Relationship Management, que é o manejo de clientes. A gente tem um sistema aqui que chama Como, K-O-M-M-O, se você quiser aí anotar, onde ele integra todos os canais que eu tenho, WhatsApp, site, tudo, as redes sociais, e ali eu tenho um acompanhamento de todos. Eu tenho automatização de vários mecanismos. Para você ter ideia, o paciente vem comigo, fecha um procedimento,
À noite, o meu robô já vai mandar para ele um agradecimento, vai mandar para ele um e-book falando sobre aquele procedimento, o que ele pode fazer. Quando o paciente fecha, eu vou mandar uma mensagem para ele automática, falando para ele, agradecendo a ele, a confiança que ele teve na gente. Então isso tudo é entregar valor. Quando o cliente marca a consulta, eu vou mandar vídeos para ele sobre aquela especialidade que ela marcou, já criando valor para diminuir que aquele cliente não venha na consulta, que a gente chama de no-show. Então todas essas coisas, né, essas automatizações eu faço com o CRM, com o software CRM. Então é importantíssimo, porque seria humanamente impossível colocar um monte de gente para fazer isso manualmente. Hoje a gente tem sistemas que a gente pode utilizar disso e abrir mão e entregar uma experiência muito melhor ao nosso paciente e ao nosso cliente. Você pode utilizar de outras ferramentas também, como e-mail marketing, como eu faço aqui, toda semana eu mando e-mail marketing, converso com aqueles clientes que não fecharam comigo ou que estão na minha base. Eu estou sempre ali aparecendo e lembrando. É o que eu sempre falo em toda live. As pessoas só compram de você quando te conhecem e confiam em você. E você só cria confiança com o relacionamento. Não adianta. Se conheceu a pessoa hoje, você não vai confiar nela. Isso é do ser humano. Mas de acordo que você vai conhecendo ela, você vai criando confiança. E é assim que funciona. Outra estratégia bacana é a presença omnichannel, que nada mais é do que você está em todos os lugares. Para você ter uma ideia, hoje eu atendi um paciente que eu desconfiei de um problema neurológico e quis encaminhar para um colega neuro. E eu fui procurar o telefone do site dele e entrei no Instagram dele. Aí tinha lá um Linktree lá, aqueles links lá. Aí eu entrei. As 3 abas que tinham lá, que era YouTube, site e telefone, as 3 não funcionavam. E aí eu te digo, e aí? Como você entrega uma experiência para o seu cliente se você, o paciente, já tem dificuldade até de procurar o seu telefone? É impressionante isso. Então assim, você estar em todos os canais é importantíssimo. Só que além de você estar em todos os canais, o cliente ele quer consumir daquele canal. Então se o cliente manda mensagem no Instagram e quer marcar uma consulta com você pelo Instagram, faça a marcação da consulta pelo Instagram. Se o cliente quer entrar em contato com você pelo Google Meu Negócio, faça a marcação da consulta pelo Google Meu Negócio. Se o cliente manda uma mensagem no seu e-mail, faça com que resolva o problema dele no e-mail. A mesma coisa no WhatsApp. Então, é muito importante isso. E tem uma pesquisa de Harvard Business Review que mostra que 73% dos clientes procuram informações em vários canais. Então, procura o Dr. Rodolfo, ele vai procurar no Instagram, ele vai procurar no Google, ele vai procurar no TikTok, no Pinterest, ele vai me achar em todos. Isso eu te garanto. Mas só 35% das empresas estão em todos os canais. Olha só que contra total. A maioria do consumidor hoje procura em vários canais. E as empresas, 1/3 delas estão em todos os canais. Então, são pequenas atitudes e que você faz, que você já sai na frente de um monte de gente. É isso que eu bato sempre na tecla aqui. O outro atendimento humanizado, como eu falei, então assim, ter uma cultura com a sua equipe de um atendimento humanizado, igual como eu atendo aqui, as meninas, eu estava vendo foi até uma médica que atende aqui na clínica que me falou de uma minissérie que passa na Star Plus, chama The Bear, que é o urso, que é um cara de restaurante. E o cara foi visitar um restaurante 3 estrelas Michelin. E é o que eu sempre bato na tecla aqui. O restaurante ele é tão perfeccionista com o atendimento ao seu cliente que antes do restaurante abrir, eles vão mesa por mesa, eles procuram o nome das pessoas na internet, nas redes sociais, porque hoje está todo mundo, se você jogar o nome, você vai achar alguma coisa. Eles vão lá no perfil da pessoa, avalia a pessoa, vê o que ela gosta de comer, vê o que ela gosta de beber, o que ela está fazendo. Para você ter uma ideia, olha o nível dos caras.
A mulher estava na mesa, isso é em Chicago, a mulher estava na mesa reclamando que ela ia embora no outro dia, que ela ia viajar no outro dia, mas que ela não teve tempo de comer uma pizza lá na melhor pizzaria lá de Chicago. Um do maître escutou, foi lá dentro, falou com o chefe mandou o office boy lá buscar a pizza. O chefe trouxe a pizza, esquentou a pizza, cortou do jeito lá que faz uns 3 estrelas Michelin e chegaram a entregar a pizza para a mulher na mesa. Olha a experiência. Agora eu te pergunto, esse cara pode cobrar o valor que for, que ela vai pagar. E ela vai voltar toda vez nesse restaurante quando ela for lá. Então é isso que eu falo. É o nível de personalização, de humanização no atendimento. E você criar essa cultura com a sua equipe é importantíssimo. Aqui na clínica as meninas olham, vê se tem algum perfil. Tem pacientes que gostam de ser chamado pelo apelido. Elas já me mandam mensagem, ó, o paciente gosta de ser chamado de Beth, não de Maria Elizabeth, por exemplo. A gente já tem essa cultura aqui. E é importantíssimo isso. Aí você imagina a paciente que gosta de ser chamada de Beth, chegar aqui e eu chamar ela de Beth. É outra história. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa é o sucesso do cliente, o Customer Happiness, ou o índice de felicidade do cliente, que é você ter ações como empatia, agilidade, atendimento, que supera a expectativa, como eu já falei com o atendimento humanizado. E isso vai muito da cultura que você implanta na sua clínica e no seu consultório. E essa cultura, esses valores de ter o paciente no centro, igual a minha missão aqui é ressignificar a palavra cuidado, e o cuidado com o meu paciente não é negociável, as meninas sabem disso, então ter essa cultura em toda a sua equipe faz toda a diferença, tá? E isso vai trazer o sucesso do seu cliente. E aqui eu vou trazer algumas métricas para vocês que eu acho interessante que eu elenquei aqui, que você pode implantar aí no seu consultório amanhã mesmo. Claro, se você tiver um prontuário pelo menos que tem ali o número de consultas, porque eu sei que tem colegas que não tem nem isso, tem aquela agenda de papel ainda que eu não sei como que ele consegue sobreviver, mas isso existe. Então, quais os maiores erros que eu vejo aí que impedem na gestão, né, que impedem a fidelização dos nossos pacientes? Primeiro, e que eu acho assim, eu não consigo imaginar, porque a gente está falando de um índice que é de tempo de espera. O tempo, a gente sabe que para qualquer um é finito. Nosso tempo aqui na Terra vai passar. Então, é o que tem de mais valioso, é o nosso tempo. Aí o médico deixa o cara esperando 1 hora e meia. Cara, é inadmissível um negócio desse. Aqui no consultório é pelo contrário. Se o paciente chega depois de 15 minutos atrasado, eu não atendo. Porque eu vou comprometer a próxima consulta. E todo mundo já sabe disso. Eu atendo no horário. Claro, tem as exceções, né? Tem uns pacientes que são mais complexos, que a gente tem que investigar mais, fazer um exame mais detalhado, que tem uma patologia que a gente tem que fazer algumas coisas a mais. Mas 90% dos casos eu atendo no horário marcado. Isso já começa a gerar uma diferenciação. Então existe um índice, né, que é o tempo médio de espera, que você pode fazer aí. Soma o total de tempo aí de espera dos seus clientes num determinado período, no mês, e divide pelo número de clientes que você atendeu. Você vai ter aí, já começar a ter um índice de tempo médio de espera para você avaliar se realmente, faz de conta, se você está atendendo um paciente em 40 minutos e sua consulta é de 30 em 30, alguma coisa está errada. Ou se você atende o paciente 1 hora e sua consulta está de 30 e você atende em 30 minutos, também está errado. Então, avaliar essas métricas é importantíssimo. Outro ponto é o atendimento ríspido e desinteressado, né? Isso é horrível, né? Tanto no WhatsApp, como na mensagem, como na clínica. Uma pessoa que está mal-humorada, um atendimento ríspido, isso acaba com totalmente o encanto. E isso parte muito das nossas secretárias, das nossas colaboradoras, porque é o primeiro contato delas. Geralmente nós somos o penúltimo contato, o antepenúltimo contato. Mas primeiro entra em contato no telefone, fala no WhatsApp, fala na clínica com a secretária. E se tiver um atendimento ruim, já quebra todo o encanto. Isso eu te garanto.
Outro grande problema hoje que a gente tem é o problema de marcação de consulta. O paciente, ele já tem dificuldade, como eu dei esse exemplo para vocês aqui hoje mais cedo, dificuldade de marcar a consulta. E isso já também quebra muito o encanto do início. São erros aí que eu vejo na dificuldade dos colegas de fidelizar um cliente. Então, outra coisa bem bacana é você fazer a taxa de agendamento online. Então, para você ter uma ideia, aqui na clínica, mais de 60% dos casos são atendimentos pelo WhatsApp. Então, eu tenho que ter um atendimento WhatsApp bem rápido, flexível, que tenha um atendimento, porque o WhatsApp geralmente é aquela mensagem que a pessoa quer ser respondida logo. Então, eu tenho que metrificar isso para eu saber. Então, o tempo de resposta, o meu sistema me dá o tempo de resposta on demand, na hora que eu olho. Então, o tempo de resposta tem que ser aqui na clínica abaixo de 5 minutos. Porque eu mando uma mensagem, em menos de 5 minutos as meninas têm que responder. Muito do primeiro atendimento eu já automatizei. Então, a qualquer horário, qualquer minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a paciente manda mensagem, o meu robô vai entrar. E agora eu estou indo além, que eu estou colocando agora uma inteligência artificial para conversar com essa pessoa, para ela nem perceber que ela está conversando com o robô. A gente está tentando implantar. Mas a gente já tem o boot conversando com a paciente, chama Sara, que foi o nome que nossos pacientes deram. Então, ela já entra em contato, se apresenta e já manda algumas opções para ela, para direcionar o fluxo mais rápido. Então, isso é importantíssimo. Então, a qualquer hora que você mandar mensagem para mim, 24 horas, 7 dias por semana, ela vai te responder de imediato. E a gente faz. Você quer responder em quantos minutos o robô entra, quantos minutos o robô não entra. Então, isso é muito fácil de fazer hoje, gente. Muito fácil. Isso com bom CRM de venda, você faz isso muito fácil e já gera uma outra experiência para o seu cliente, seu paciente, melhorando ainda mais a sua fidelização. Então, você pode pegar aí amanhã no seu consultório e ver quantos pacientes agendam online, por WhatsApp, por qualquer plataforma. E pega o número de pacientes que você atendeu e vê quanto que dá esse índice. Se der acima de 50%, você tem que investir em métodos online para começar a marcar consultas com o seu paciente. Então, isso é muito importante. E tem muitos colegas que não fazem essas metrificações. Então, interpretar isso é muito importante. Como eu falei com vocês. Outra coisa é problemas de infraestrutura e limpeza. Então, chegar na clínica bagunçada. Eu não preciso nem falar, né? Clínica bagunçada. A televisão naqueles negócios de jornal. Pelo amor de Deus. Tem que ter um som ambiente, um cheiro. Tentar usar todos os sentidos, né? Aqui tem cheiro, tem visual, tem obra de arte, tem a temperatura, que muitos reclamam do frio, mas tem temperatura, tem som, tem gosto, porque tem café, tem cappuccino, tem chocolate, tem um monte de coisa. Então tudo isso eu já estou mexendo com todos os sentidos dessa paciente e isso é importantíssimo. Outra coisa bem interessante, que também tem muito erro nos consultórios, nas clínicas, é o desconhecimento das expectativas daquele paciente, né? Então, alinhar as expectativas com o nosso paciente é fundamental. E não entender essas expectativas, e você só vai entender perguntando a ele, é fundamental para não criar essa desconexão, ok? Não deixe de fazer. E o que eu garanto que mais de 80% não faz, que é o acompanhamento pós-consulta e pós-tratamento. Você, por exemplo, manda uma mensagem para o seu paciente depois que ele saiu do seu consultório, sei lá, 7 dias depois, perguntando se ele melhorou com o tratamento que você passou. Só isso. Oi, fulano de tal, sou o Dr. Rodolfo, gostaria de saber se você melhorou com o tratamento. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Olha a diferença. Eu falo isso porque todo médico que eu vou, eu nunca recebi. Nunca. Apenas um que eu fui em São Paulo, que quando ele saía, quando a gente saía do consultório, abria um grupo de acompanhamento com a gente, que tinha enfermeira, que tinha tudo. Aliás, aqui na clínica eu faço isso. Então, todos os pacientes meus de cirurgia, a gente cria um grupo de acolhimento com ele. Tem a minha enfermeira, tem o pessoal do meu financeiro, que acompanha ele nos 10 primeiros dias de pós-operatório, perguntando para ele, tirando dúvida. Então isso é fundamental, o paciente se sente acolhido, se sente único, e é isso que vai gerar a fidelização. Então você se preocupar com ele.
Ele sentir que você se preocupou e que a consulta não acabou ali na consulta quando você deu tchau para ele. A consulta continuou. E isso é fundamental. E uma dica final minha aqui para você implantar aí o quanto antes, além de todas essas que eu falei aqui agora, é o que a gente chama de PDCA. PDCA é um método antigo, e quando a gente fala método, método vem do grego, né? Que é meta mais odus, que é o caminho para você chegar na meta, e gestão é isso, é o caminho para você conseguir bater aquela meta. Então o PDCA, que é bem antigo, que é uma sigla em inglês, que é Plan, Do, Check e Action, que é planejar, realizar, checar e ter ação. Todas essas metas que eu falei com vocês, é importantíssimo você implantá-las, entrar em ação, planejar as métricas, implantar, ver o resultado, que é o check. Viu o resultado? Tome medidas para mudar. Então, se você fez o índice de agendamento online, deu acima de 50%, você precisa tomar medidas para que o seu agendamento online tenha uma experiência muito maior para o seu cliente. Por exemplo, eu atendo muito online e eu tento criar uma experiência, porque eu atendo pacientes aí do Brasil, do mundo inteiro. Eu tento criar uma experiência individualizada, mesmo que online. Então a gente manda um e-book falando para ela o que ela tem que fazer, as fotos que ela tem que mandar, como tirar as fotos, que o atendimento, as meninas atendem antes, depois passa para mim. O atendimento a gente tenta fazer o máximo parecido com o presencial. Isso também já cria uma experiência bem legal com o seu paciente. Outra coisa, eu atendo muito paciente de fora. Então, pacientes de fora do Brasil, a gente faz todo um tratamento diferente, porque aquela paciente não tem muito tempo. Então, a gente já faz uma teleconsulta antes, o paciente vem, a gente já faz todo o atendimento e o tratamento no mesmo momento. Coisas que normalmente a gente não faz, que a gente atende, faz todos os exames, depois a gente passa um plano de tratamento. Para esses pacientes de fora do Brasil, a gente faz um tratamento diferenciado. Isso é humanização, isso é acolhimento, isso é diferenciação. Então, você implantar essas métricas, checá-las e tomar ação para mudar de acordo com o resultado delas. Isso que interessa. Isso se chama gestão. É metrificar e tomar ações de acordo com o que vai aparecendo. Então, além de colher todos esses feedbacks quantitativos, também, e aqui para mim é a dica final, é colher resultados também qualitativos. E como a gente colhe isso? Como eu falei no início da live, perguntando ao nosso cliente o que você achou. E a gente tem um Net Promoter Score, que já falei aqui várias vezes, que você pode colocar amanhã, um Google Drive que a gente faz, manda o paciente avalia, ou o Google Meu Negócio também, o que gera mais alcance para você quando te procura no Google. Mas escolher feedback qualitativo é fundamental. Perguntar o que pode melhorar, o que não pode melhorar, se gostou, o que você quer que eu coloque aqui na clínica de serviço que pode te ajudar. Porque o cliente já vem em você, comprou de você, é muito mais fácil vender para ele outro serviço. Não precisa ser o seu, o meu, igual de cirurgia vascular. Igual eu tenho outros serviços de lipedema, eu tenho cirurgia plástica, eu tenho médico da dor, eu tenho centro cirúrgico, eu tenho também clientes médicos que operam no nosso centro cirúrgico. Então, tem uma gama de procedimentos, tratamentos que a gente pode oferecer. Nutrição, fisioterapia, então é importantíssimo. E a gente só vai criando esses outros serviços escutando o nosso cliente. Como eu falei no início, faça as coisas com o seu cliente, não para o seu cliente. Bem, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei até demais. Bem, é isso, pessoal. Um abraço e a gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau.